Olá pessoal, bom dia. Hoje o tema da aula é sobre função polinomial do segundo grau. Vocês podem se deparar com esse mesmo tipo de função sendo chamada de função quadrática ou apenas função de segundo grau, né? Significam o mesmo, têm o mesmo significado. Então aqui a gente tem primeiro que chama-se função quadrática do segundo grau, né? Função quadrática, a função f definida dos reais para os reais, que associa a cada número real x um número real ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e o a diferente de zero. Esse a precisa ser diferente de zero, porque se ele for zero, pessoal, essa parte aqui some, ó. Então, se essa parte some, essa função ela passa a ser do primeiro grau. Então, aqui a gente tem que a função quadrática, né? F definido dos reais para os reais, sendo f de x. Esse f de x pode vir apenas como y também, tá? Então, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencentes aos reais e esse a diferente de zero. Se esse a for zero, lembrem-se que essa equação, que essa função, ela passa a ser do primeiro grau. Então, o a não pode ser zero. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Reparem que no primeiro exemplo eu tenho f de x que é igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 6. Eu preciso achar os coeficientes. O coeficiente a é quem acompanha x ao quadrado, no caso 2, então a gente colocou a igual a 2. O coeficiente b é quem acompanha o x, então, ó, o b é 5. E o c é o termo constante, é quem está sozinho, não está acompanhado de nenhuma letra. Então, aqui, o coeficiente c é o 6. O segundo exemplo, a gente tem menos x ao quadrado mais x menos 1. Reparem que aqui eu não tenho nenhum número visível, mas eu sei que existe o 1, porque o 1 multiplica todo número. Como está negativo, o a é menos 1. O b aqui, como está positivo, é 1. Quem quiser colocar mais 1, dá o mesmo, né? Não precisa colocar o mais assim. E o c é quem está sozinho, como está negativo, o c é menos 1. Nesse terceiro exemplo, a gente tem aqui uma fração, né? Então, a gente tem 3 meios x ao quadrado mais raiz de 5. Reparem que aqui o a está na forma de fração, então o a é 3 meios. O b é quem acompanha x. Como não tem nada aqui, a gente chama o b de zero. E o c é o termo constante, no caso, raiz quadrada de 5. Reparem que no primeiro item, que é esse exemplo aqui, eu tenho o valor de a, tenho o valor de b e o valor de c. Nesse caso, essa equação ela é chamada de completa. Na letra B, no segundo exemplo também, tem os três valores, é chamada de completa. No terceiro exemplo, como b aqui ó, é igual a zero, significa que essa equação, essa função, ela é uma função incompleta, correto? Então, se o b for zero, ou se o c for zero, ou os dois forem zero, a gente tem que a equação ela é incompleta. Aqui a gente tem que a função de segundo grau é usada diariamente para alinhar antenas, satélites, celulares e radares, etc. Porque vocês sabem que a matemática se aplica no dia a dia, né? Então, aí a gente tem uma informação de onde que a função de segundo grau ela é usada. A gente tem sobre o gráfico que a gente vai estudar agora, o gráfico de uma função quadrática, né? Vocês viram nas aulas anteriores que o gráfico de uma função de primeiro grau, ele é o formato de reta. Agora vocês vão ver o formato de uma função quadrática. Acredito que vocês já estudaram isso ano passado, então é meio que familiar para vocês. Aqui, em um sistema cartesiano ortogonal, o gráfico de uma função quadrática é representado por uma curva. Essa curva é chamada, pessoal, de parábola. Então, aqui a gente tem, ó, vamos esboçar o gráfico da função quadrática, nos deu essa função, y que é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. E a gente precisa, antes de qualquer coisa, atribuir valores para x para poder encontrar y. Para isso a gente constrói uma tabela como essa. Quais valores a gente vai atribuir? Então, aqui, ó, primeira coluna a gente vai chamar de x
E a segunda coluna é a coluna y, que é a nossa função. Primeiro valor de x, a gente vai jogar menos 2. Então, onde tiver x nessa função, a gente vai substituir por menos 2. Então, reparem que x ao quadrado ficou menos 2 ao quadrado, menos 2x ficou menos 2 vezes menos 2, está entre parênteses porque está negativo, tá? O valor que eu estou substituindo, e menos 3. Menos ao quadrado é mais, 2 ao quadrado são 4, né? Menos vezes menos é mais, 2 vezes 2, 4, menos 3. A partir daqui é só vocês calcularem, ó. 4 mais 4 são 8, 8 menos 3, 5, correto? Aqui a gente joga o menos 1. Então, onde tiver x, a gente vai trocar o x por menos 1. Vamos ter o seguinte, aqui, ó, menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 3, né? Então, menos 1 ao quadrado, o menos elevado ao quadrado, fica mais, então fica 1. Menos vezes menos mais, 2 vezes 1, 2, menos 3. Quando a gente somar 1 mais 2, 3, menos 3, 0, ok? A gente tem o zero também, vamos substituir, ó. 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0, 0, sobra menos 3. Então, a gente tem aqui que quando x é 0, y é menos 3. Substituindo o valor de 1, a gente tem ó, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, menos 3. Lembrando que a gente está substituindo nessa função aqui, ó. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2, menos 3. 1 menos 2, menos 1 com menos 3, menos 4. A gente substituindo 2, a gente tem ó, 2 ao quadrado, que é 4. 2 vezes 2, 4, menos 3. 4 menos 4 a gente pode cortar, porque dá 0, sobra menos 3. E substituindo o 3, a gente tem 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3, que é 6, menos 3. 9 menos 6 é 3, certo? 3 menos 3 é 0. Então, aqui, a partir disso, a gente vai desenhar o nosso gráfico, né? Então, aqui, reparem que eu tenho esse gráfico aqui, eu preciso lançar os pontos que eu achei ao construir essa tabela. Então, aqui, vamos lá. Quando era o x é menos 2, a gente achou 5. Então, menos 2 no x, que é a horizontal, eu vou traçar o menos 2 até chegar lá no 5, ó. Isso, certinho, vou pontilhar isso aqui. Então, este aqui é meu primeiro ponto. Quando eu joguei menos 1, a gente achou 0 para y, então o ponto é em cima aqui do menos 1, ó. Só fazer um pontinho. Quando a gente jogou 0 para x, a gente achou menos 3 para y. Então, menos 3 em y está aqui na parte inferior. Então, vamos fazer um ponto aqui no menos 3. Quando a gente jogou 1 para x, a gente achou menos 4. Então, olha que 1 para x está aqui à direita do gráfico e menos 4 está na parte de baixo. Então, a gente pontilha e marca este ponto aqui. Quando a gente joga 2 para x, a gente acha menos 3 para y. Então, aqui é o 2. A gente pontilha até achar o menos 3 e marcamos o ponto. E quando a gente joga o 3 para x, a gente achou 0. Então, o ponto 3 e 0 é este ponto aqui. Reparem que esse gráfico, se eu quisesse jogar aqui o 4 para x, eu iria achar o ponto aqui, ó, porque eu iria achar o resultado 5, né? Reparem que nessa tabelinha, eu tenho aqui, ó, começa com 5, depois, ó, 0 e 0, menos 3 e menos 3 e menos 4. Então, a outra extremidade aqui seria o mesmo da primeira, que seria 5. Feito isso, a gente tem o nosso gráfico, né? Que é esse gráfico aqui. Então, quando eu joguei aqui, gente, eu marquei aqui o ponto, só que quando eu jogaria 4, né? Então, 4 a gente acharia aqui, ó, que é o valor de 5, ok? Então, vamos aproveitar esse gráfico para a gente ver alguns tópicos. Reparem aqui que a concavidade dele está voltada para cima. Aqui, ó, a abertura dele está voltada para cima. Isso acontece quando A, que é o valor que acompanha x ao quadrado, no caso aqui, ó,
é positivo. Então, se esse A é positivo, maior do que zero, significa que o gráfico vai ter concavidade voltada para cima. Se ele tem concavidade voltada para cima, ele vai ter ponto de mínimo, que é o menor valor que ele assume, que é aqui, ó, no fundinho do gráfico, ok? E aí, onde que esse gráfico é positivo, onde que ele é negativo? Ele é positivo para qualquer valor que estiver aqui, ó, o gráfico está acima do eixo X. Então, ele é positivo para valor maior do que 3 e para valor menor do que menos 1. E onde que ele é negativo? Ele é negativo nesse intervalo, ó, de menos 1 até 3. Então, menos 1 é menor que x, que é menor que 3. Ele é negativo neste intervalo aqui porque está abaixo do eixo y, do eixo x, ok? Então, aqui a gente tem que, observe que o A é 1, né? Maior que zero. Então, o gráfico tem concavidade voltada para cima e apresenta ponto de máximo. Reparem que esse eixo que está aqui, gente, ó, na horizontal é o X e o que está na vertical é o Y, ok? Então, vamos para outro exemplo, que é um outro esboço de um gráfico, só que dessa vez da função menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, o primeiro ponto a gente desenha a nossa tabelinha, joga valores para x e para y, que é a nossa função. Primeiro valor, vamos jogar menos 2. Então, ó, reparem que já tem um menos aqui que está solto na fórmula. Então, esse menos da fórmula a gente coloca. Como o 2 aqui está negativo, a gente põe entre parênteses e eleva ao quadrado. Mais 2 que multiplica o valor de x que a gente está substituindo, que é menos 2, e copiamos mais 3. Esse menos eu vou repeti-lo aqui, ó. Menos ao quadrado fica mais, 2 vezes 2, 4. Reparem, pessoal, e tomem cuidado para não multiplicar, ó, menos vezes menos, né? Porque aqui esse menos fora do parênteses não está elevado ao quadrado e o que está dentro está. Mais vezes menos, menos, 2 vezes 2, 4, mais 3. Menos 4, menos 4, menos 8 com mais 3, menos 5. Reparem que o resultado deu negativo. Substituindo o menos 1, a gente tem, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1, como já tem um sinal negativo antes do parênteses, a gente repetiu aqui. Mais vezes menos, menos, 2 vezes 1 são 2, mais 3. Então, menos 1 com menos 2 são menos 3. Menos 3 mais 3, a gente tem 0. Substituindo o 0, a gente vai ter, ó, menos 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 3. 0 ao quadrado é 0, nem precisaria colocar esse menos aqui, porque não precisa ter sinal acompanhando 0. 2 vezes 0, 0. Sobra o quê? O resultado 3. Aqui, substituindo 1, a gente tem que é menos, que está aqui de fora, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2, mais 3. Menos 1 mais 2 é 1. 1 mais 3, 4. Então, a gente tem esse resultado 4. Substituindo 2, menos, que já está, a gente copia, né? 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2, 4, mais 3. Menos 4 e mais 4 a gente pode cancelar, porque vai dar 0. Sobra só mais 3. Substituindo 3, a gente tem, ó, 3 ao quadrado, 9, fica negativo porque o menos está fora do parênteses, né? Mais 2 vezes 3, que é 6, mais 3. Menos 9 mais 6 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. E substituindo o 4, a gente tem que 4 ao quadrado é 16, como está negativo, menos 16. Mais 2 vezes 4, que é 8, mais 3. Menos 16 mais 8 é menos 8. Menos 8 mais 3 é menos 5, ok? Feito isso, a gente vai construir o nosso gráfico. Construindo o nosso gráfico aqui, reparem que quando a gente jogou menos 2, a gente achou menos 5. Então, menos 2 em x, eu vou pontilhar até chegar no menos 5 aqui no y. Então, a gente tem esse ponto aqui, ó, que é a quininha aqui, o encontro dos dois pontilhados que eu fiz. Quando a gente jogou menos 1, a gente achou 0 para x. Então, menos 1 e 0, o ponto é em cima aqui do menos 1 no x. Quando a gente jogou 0 no x, a gente achou 3 no y. Então, o ponto é aqui em cima do 3 no y. Quando a gente jogou 1 para x, a gente achou 4 para y. Então, olha, 1 para x na horizontal, 4 para y aqui na vertical. Marcamos o nosso ponto aqui, ó.
Quando jogamos 2 para x, 3 para y, então 2 a gente vai marcar até chegar no 3, que é esse ponto aqui, ó. Quando a gente joga 3 para x, acha 0. Então, 3 e 0, o ponto é em cima do 3 no x. E quando jogamos 4 para x, achamos menos 5 no y. Então, ó, 4 para x, vamos descer aqui e vamos encontrar menos 5 no y, né? Então, eu tenho esse ponto aqui. Feito isso, basta pontilhar, correr o lápis entre os pontos e marcar o nosso gráfico, que é esse gráfico que desenhamos aqui. Vamos estudar um pouquinho aqui esse gráfico. Onde que esse gráfico ele é positivo aqui? Ele é positivo para qualquer valor acima dessa reta na horizontal aqui, ó. Então, ele é positivo quando no intervalo de menos 1 até 3. Então, menos 1 é menor que x, que é menor do que 3, então o gráfico será positivo. As raízes desse gráfico, que eu esqueci de falar no anterior, mas as raízes aqui é onde o gráfico corta esse eixo x. Então, olha, reparem que estão cortando no menos 1 e aqui no 3. Então, as raízes desse gráfico, dessa equação, é menos 1 e 3. Onde que esse gráfico é negativo? Para qualquer valor menor do que menos 1 e para qualquer valor maior do que 3. Então, quando x é menor que menos 1 e quando x é maior do que 3. Então, o gráfico será negativo, né? E como ele tem concavidade voltada para baixo, significa que o valor de a é negativo. Reparem na função, ó, menos x ao quadrado, significa que o a é negativo. Sempre que o a é negativo, ele tem concavidade voltada para baixo. O a positivo voltada para cima. Como ele está voltado para baixo, ele tem um valor máximo aqui que ele assume, ó, que é o vértice aqui da nossa parábola, né? Então, isso aqui ele tem ponto de máximo. Então, aqui observem que como o a é negativo, né, o a é menos 1, é menor do que 0, a concavidade da parábola está voltada para baixo e o gráfico assume, a função assume um ponto de máximo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Tenham uma boa aula, um bom trabalho. Qualquer dúvida, podem estar me chamando aqui.